Hoje vamos fazer o resumo do filme Top Gun e Ases Indomáveis, estrelado por Tom Cruise. O filme é de 1982. O filme começa mostrando um porta-aviões americano no Oceano Índico. Na sala de controle, eles percebem que há invasores no radar e, então, pedem para que os aviões que estão no ar verifiquem o que está acontecendo. O capitão pergunta quem está no ar, e eles informam que há 2 aviões, sendo que um deles é o de Maverick e Goose. Já no ar, Maverick e Goose olham o radar e veem apenas um avião. No entanto, ao se aproximarem, verificam que são 2 aviões não identificados. Então, os aviões continuam fazendo a patrulha e ambos começam uma perseguição no ar. Nessa perseguição, um dos aviões invasores se aproxima muito dos colegas, então Maverick, com toda sua habilidade e uma manobra arriscada, consegue afastar o avião inimigo. Os aviões se afastam e Colgar e Merlin percebem que o combustível está baixo, então decidem pousar no porta-aviões. No entanto, Colgar entra em crise e tem dificuldades para pousar. Maverick, que estava se preparando para pousar, desiste da aterrissagem e vai em direção a Merlin e Colgar para ajudá-los. Com sua ajuda, Colgar consegue pousar o avião em segurança. Já no porta-aviões, Colgar é chamado para conversar com o comandante e diz que teve um colapso, sentiu muito medo e que não era mais digno de ser um piloto, devolvendo seu broche ao chefe. O comandante, então, chama Maverick para a sala e, apesar de reconhecer sua coragem, repreende-o por não ter seguido as ordens e pousado o avião. Maverick continua levando bronca, mas o comandante informa que precisa mandar alguém para a escola de aviação. Ele explica que Colgar era o primeiro da lista, mas, como ele desistiu, Maverick e Goose irão para o Top Gun, a escola de aviação de elite da Marinha Americana, onde competirão com os melhores. Na próxima cena, vemos Maverick andando de moto até o aeroporto e chegando a Miramar. Lá, eles têm uma aula introdutória sobre o Top Gun e são apresentados a Viper, um piloto veterano que explica o que é a escola. Ao término da aula, um dos pilotos, chamado Isema, faz piadas com Maverick. Em outra cena, Maverick vai a um bar com os outros pilotos. No bar, Isema provoca Maverick novamente, dizendo que ele é o melhor piloto da turma. Maverick, então, avista uma mulher e se interessa por ela, começando a paquerá-la. No dia seguinte, eles têm aula com a presença de uma das instrutoras. Quando ela se apresenta, descobrimos que ela é Charlie, a mulher que Maverick havia paquerado na noite anterior. Charlie é uma especialista em aviões, enviada pelo Pentágono. Durante a apresentação, Maverick contradiz uma informação dada por Charlie, afirmando que realizou uma manobra que ninguém acreditou ser possível. Todos riem, desacreditando de Maverick. Após a aula, Charlie se aproxima de Maverick e diz que gostaria de saber mais sobre a manobra, mas fora do ambiente de trabalho. Logo em seguida, temos o primeiro teste de Maverick e dos outros pilotos no ar. Eles começam uma perseguição implacável, e Maverick consegue vencer, fazendo um rasante ao lado da torre de comando, derramando café em um dos oficiais. No vestiário, Maverick e Seaman discutem sobre quem foi o vencedor da disputa. Goose e Maverick são chamados por Viper e acabam levando uma advertência. Em outra cena, Goose conversa com Maverick, pedindo para ele ir com mais calma, pois ele tem uma família e só quer se formar no curso. Em seguida, vemos Charlie conversando com Maverick na sala de aula e o convidando para jantar. Depois disso, Maverick participa de uma partida de vôlei de praia com Isema, mostrando toda a sua competitividade. Ao final da partida, Maverick diz que está atrasado para um compromisso. Ele chega atrasado para o jantar com Charlie e, ao chegar, pede para tomar um banho, mas ela recusa, dizendo que está com fome. Eles começam a conversar, e Charlie pergunta sobre o histórico do pai de Maverick na Marinha. Ele responde que não sabe muito, apenas que dizem que seu pai cometeu um erro, mas ele não acredita nisso. Após o jantar, Maverick vai embora. Em outra cena, Maverick e Goose estão esperando no aeroporto a chegada da esposa e do filho de Goose. Mais tarde, durante uma aula com Viper e Charlie, eles comentam sobre a atuação de Maverick contra o MiG e dizem que ele tomou as decisões erradas, apesar de ter vencido. Maverick não aceita bem a crítica e sai da sala. Charlie vai atrás dele, mas ele a ignora. Ele sai de moto, e Charlie o segue de carro até alcançá-lo.
Ela diz que discordou dele na sala para não demonstrar que está apaixonada por ele, e os dois se beijam. No dia seguinte, Maverick e Guzzi participam de outro treinamento, mas acabam perdendo a perseguição. Mais tarde, Maverick e Guzzi estão com suas famílias em um bar, aproveitando o tempo juntos. No dia seguinte, durante outro teste, o avião de Maverick e Guzzi sofre uma pane e começa a girar no ar. Eles decidem ejetar, mas há um problema na cabine. Maverick consegue abrir a cabine e ambos se ejetam, mas, ao cair no mar, Maverick percebe que Guzzi perdeu a vida. Maverick é julgado pelos oficiais e absolvido, pois a falha foi mecânica. Apesar de aliviado, ele continua muito abalado. Segue com os treinamentos com um novo parceiro, mas tem dificuldades em lidar com a situação. Viper percebe isso e o motiva a continuar pilotando como antes. Na formatura do Top Gun, todos pensam que Maverick não comparecerá, mas ele aparece e participa da celebração. Durante a festa, os pilotos recebem uma ordem oficial para uma missão real. Durante a missão, Maverick e Seaman decolam para enfrentar aviões inimigos que estão invadindo o espaço aéreo. A batalha é intensa, mas Maverick, com toda a sua habilidade, consegue destruir alguns dos aviões, forçando os demais a recuarem. Ao retornar ao porta-aviões, Maverick é recebido como um herói, inclusive por Seaman, que o parabeniza, pondo fim à rivalidade entre eles. Maverick, então, se consagra como um grande piloto.